Oi, gente, bom dia! Então, nessa quinta-feira linda, vamos lá, agora com a nossa aula de ciências. Eu quero que você ainda pegue o módulo 2, ok? Nós vamos lá no capítulo 4, vamos falar sobre o ar, ok? Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês observem bastante essa gravura, certo? Que ocupa a página 200 e 201, as páginas 200 e 201. Então, gente, o ar é algo que nós não conseguimos enxergar, mas nós sabemos que ele existe, certo? Estamos sempre rodeados por ele, ok? Nós estamos falando de algo que é necessário à nossa vida, tá? Então, é graças a ele que o ser humano pode realizar diferentes atividades, esportes e também, o que é o principal, obter o gás oxigênio que necessita para respirar e sobreviver, ok? Nesse espaço você está vendo aqui, olha só, tá? Duas pessoas no paraquedas, né? Saltando de paraquedas. Qual é a função do paraquedas? O que você acha, né? O paraquedas, ele vai amortecer a queda dessas pessoas, porque elas estão em queda livre, estão caindo. E na hora que o paraquedas abrir, né, o ar, por causa do ar, ele vai amortecer um pouco a queda dessas pessoas. Veja só. Que componente não vivo no ambiente é essencial para o funcionamento do paraquedas? O ar. Porque sem o ar, o paraquedas não teria função nenhuma, né? Ele só amortece a queda porque ele se enche de ar e o ar ocupa o lugar todo do paraquedas e ele vai amortecendo a queda de quem está saltando ou do que estiver pendurado no paraquedas. Então, como podemos perceber a presença do ar nessa imagem? O que você acha? Você pode ver aqui o cabelo dessa mulher, olha só, por sinal bem colorido, né? Ele tá como se tivesse para cima. Isso é por causa do ar. No caso aqui, o ar em movimento, que é o vento, né? Ok? Então, iniciamos aqui, olha, o nosso capítulo, tá? Falando sobre o ar, certo? Eu quero que logo vocês peguem aí, olha só, a página 202, onde nós vamos observar essa imagem, a imagem desse menino que está enchendo uma bexiga, um balão de festas, né? Já pergunto, o que o menino está fazendo? Enchendo um balão de festa. E o que é que ele está inserindo, ou seja, o que ele está colocando no interior, dentro do balão de festa? O que ele está colocando dentro do balão? O ar, não é mesmo? O ar. E onde é que estava esse componente, o ar, antes de ser colocado no balão? Ora, se ele está soprando, enchendo o balão de ar, esse ar está saindo do seu corpo, do corpo do menino, ok? Então, gente, o ar está presente ao nosso redor. Ele está no solo, ele está na água, ele está no interior dos objetos, dentro dos objetos, até mesmo dentro dos seres vivos, dentro de nós, por exemplo. Apesar de não conseguirmos enxergar o ar, nós podemos perceber a sua existência em diversas situações do nosso dia a dia, do cotidiano. Muitas dessas situações envolvem o ar em movimento, ou seja, o vento. O vento é o ar em movimento, botar uma roupa para secar no varal e fica lá o vento para lá e para cá, é o ar em movimento. Observar uma árvore e as folhas balançando, o que é isso? O ar em movimento, ok? Então, o ar, ele apresenta propriedades, ok? Tem algumas propriedades. E para conhecer alguma dessas propriedades, nós vamos conhecer aqui a Marina, que realizou algumas atividades dentro da sala de aula. Realizou algumas atividades na sala de aula para comprovar essas propriedades do ar. Falando da Marina, que é essa menina que fez algumas atividades na sala de aula, primeiro para mostrar que o ar, ele ocupa um lugar no espaço, ok?
ela encheu uma seringa de plástico de ar. Para encher, você faz isso, olha. Pronto. Enchi de ar. Tá cheia de ar. Na hora que eu coloco o êmbolo, que é essa parte aqui, olha, da seringa para trás, que eu puxo, então aqui dentro tá cheio de ar, certo? Aqui, olha. Se eu empurrar, olha, esse êmbolo com toda a força, eu não vou conseguir. Por quê? Porque aqui dentro tem ar, olha. Aí é uma força, é a força do ar, tá? Com a força do êmbolo aqui, olha. Certo? Eu vou conseguir empurrar, talvez, mas com muita dificuldade, porque aqui tá cheio de ar. Então, com essa atividade, ela comprovou que o ar, ele ocupa um lugar no espaço. Esse espaço aqui, olha, esse espaço aqui tá cheio de ar, ok? Então, isso é na página 202. Lá na página 203, né, ela também comprovou com essa mesma atividade que o ar exerce uma pressão sobre os corpos. Ou seja, aqui tá cheio de ar, aqui eu coloco o dedo e aqui, olha, eu tô com toda a força empurrando o êmbolo, que é essa parte da seringa, ok? E ela comprovou aqui que o ar, ele exerce uma pressão, ok? Sobre os corpos. Tudo com a seringa, ela conseguiu comprovar isso aqui. E logo no final, ela comprovou, utilizando uma balança, certo? Que o ar possui massa. Como assim? Massa, peso? O ar pesa, certo? Marina mediu a massa de uma bola de futebol cheia. Ela pegou a bola cheia e pesou, mediu a massa, pesou, ok? Colocou na balança. Em seguida, ela retirou grande parte do ar, ou seja, secou bastante a bola, tirou bastante. Em seguida, ela retirou grande parte do ar, ou seja, secou bastante a bola, tirou bastante ar de dentro da bola e mediu novamente a massa, ou seja, pesou novamente a bola. Marina percebeu o quê? Que a balança registrou uma maior massa para a bola cheia de ar e com a bola murcha registrou uma massa menor, ou seja, um peso menor, ok? Então, Marina comprovou que o ar ocupa espaço, que ele exerce uma pressão sobre os corpos e também que o ar pesa, que ele possui uma massa, certo? Logo aqui embaixo, vamos falar sobre o vácuo, certo? O termo vácuo faz uma referência a locais completamente vazios, inclusive sem o ar, certo? No dia a dia, essa condição não é encontrada naturalmente em locais e nem em objetos. No entanto, é comum ouvir falar em um alimento embalado a vácuo. Já viram aqueles pacotes de café bem durinhos, que parecem assim um pedacinho de pau, bem durinho, a embalagem bem coladinha? Nós chamamos aquela embalagem a vácuo, porque ali tem uma quantidade de ar mínima, bem pequena. Só tem ali o café, certo? E a embalagem bem grudadinha, no caso do café, tá certo? Então, aquela embalagem nós chamamos de vácuo, por isso, é um alimento embalado a vácuo, quase sem ar. Não é totalmente, é quase. Logo no livro você tá vendo aí duas espigas de milho embaladas a vácuo, quer dizer, quase sem ar lá dentro do saquinho, ok? E é utilizado assim porque quanto menos ar, maior a possibilidade desses alimentos durarem mais tempo, certo? Ficarem conservados por mais tempo, ok? Continuando o nosso assunto ainda nessa aula de ciências, a gente vai falar sobre a atmosfera terrestre. O ar, ele forma uma camada ao redor da Terra e essa camada é chamada atmosfera terrestre, ok? Você tá vendo aí, olha, essa gravura aqui
E a atmosfera terrestre está representada por essa linhazinha azul aí ao redor da Terra, certo? É uma camada de ar, certo? Que fica ao redor da Terra. A atmosfera terrestre. Isso parece questão de prova, hein? Do que você acha que é composta a atmosfera terrestre? O que você acha? Gente, de modo geral, a atmosfera terrestre ela é composta por gases, vapor de água, poeira, pequenos seres vivos que não conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, um olho sem uma lente que vê coisas microscópicas, ok? Isso é o olho nu. Sem o microscópio não dá para ver, ok? Então, é isso. A atmosfera, nela tem gases, poeira, pequenos seres vivos, tudo que nós não podemos enxergar assim tão fácil. O ar atmosférico, ele é formado por uma mistura de vários gases. Mas quais gases fazem parte dessa mistura? Você veja aí esse esquema, olha só. Nós temos um esquema aqui que ele fez com bolinhas, né? Só para representar, para dar uma ideia para vocês dos gases que compõem o ar atmosférico. Então, vamos lá. Todos esses verdes, todas essas bolinhas verdes representam o gás nitrogênio. Todas as bolinhas vermelhas, o gás oxigênio. E essa de roxinho são outros gases, como o gás carbônico e outros, certo? Então, observando essa representação, qual gás é encontrado em maior proporção na atmosfera terrestre? Só observando aqui esse esquema, você já dá para responder. Qual é? O gás nitrogênio. É o que mais tem na atmosfera terrestre, tudo bem? Seguindo aqui na página 205, nós temos as camadas da atmosfera. À medida que nos deslocamos da superfície da Terra em direção ao espaço, nós podemos notar que algumas características da atmosfera se alteram com a quantidade, a composição, a temperatura do ar. Por isso, a atmosfera costuma ser dividida em várias camadas. Então, temos aqui, olha, a exosfera, temos a termosfera, temos a mesosfera, temos a estratosfera e, por último, a que fica mais próximo de nós é a troposfera, ok? Cada uma tem as suas características, certo? A exosfera é o limite superior da atmosfera terrestre, tem poucos gases, temperatura muito baixa. A termosfera, o ar é rarefeito, a sua temperatura atinge 2.000 graus Celsius e é nessa camada que se localizam os satélites artificiais, que a gente estudou lá em ciências, lembra? Hein? Dos satélites que se movem ao redor da Terra. Mesosfera, nessa camada, nessa camada aí, os meteoros se incendeiam porque entram em contato com o ar e também o ar, a temperatura diminui bastante aqui, certo? A estratosfera é nela que se encontra a camada de ozônio, que a gente vai falar bastante já sobre esse assunto. É uma camada que é responsável por absorver grande parte dos raios solares, né? Essa camada que ela absorve, os raios solares que ela absorve é prejudicial à nossa vida, à nossa saúde, certo? E a troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre. É onde os aviões sobrevoam, tá certo? Olha só, gente, continuando o assunto ainda do ar, da importância do ar para os seres vivos, vamos falar que o ar atmosférico, ele é essencial para os seres vivos. O que é essencial, é preciso, é necessário, ok? Pois é dele que os animais, as plantas, absorvem o gás oxigênio.
É dessa camada de ar que as plantas absorvem o quê? O gás carbônico, que a gente já sabe que o gás carbônico é utilizado para produzir o alimento, a planta produz o seu próprio alimento através daquele processo que é a fotossíntese. E, além disso, a atmosfera mantém a temperatura da Terra adequada para que exista vida na Terra, para nos proteger, proteger as plantas, proteger os animais, todos os seres vivos, do excesso de raios solares. Ou seja, observem esse esquema aqui, olha só, deixa eu ver aqui, olha só. Por exemplo, aqui está o Sol, né? Aqui está o Sol, ok? Temos o Sol aqui, a Terra logo aqui. Aqui a Terra, fazer aqui, Sol e Terra. Aqui nós temos o raio solar. Essa quantidade de ar que vem para cá, olha só, que vem até aqui, antes de chegar na Terra, ela volta e para cá só vem uma parte, olha. Vem uma parte para cá e a outra volta, certo? Aqui quando bate na camada, olha. Na camada de ar, na atmosfera, certo? Esse raio que bate aqui, nem todo vem para a Terra. Grande parte, antes de entrar em contato com a camada de ar, ele volta para o espaço, certo? O que fica aqui é apenas o necessário, tá bom? Grande parte volta. Então, deixa eu ler para vocês aqui. A atmosfera terrestre atua como uma camada protetora, olha o que eu falei. Ela protege, né? Evitando que parte dos raios solares chegue à superfície. Aqui é o esquema 1 que vocês estão vendo aqui, olha. Parte volta para o espaço, né? Os raios solares que atravessam, aqueles que atravessam a camada e que chegam até a Terra, olha, eles aquecem a superfície da Terra. Parte do calor que atinge a superfície terrestre é perdida para o espaço, olha. Quando chega aqui, olha, grande parte fica no espaço. Só vem aqui o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Por isso, essa camada aqui, olha, que é a atmosfera, ela nos protege dos raios solares. Então, parte do calor que atinge a superfície terrestre é perdida para o espaço, enquanto que a outra parte desse calor é retida na Terra por meio do efeito estufa. Antes que chegue aqui na Terra, olha só, antes que chegue aqui, nós temos outra camada aqui, que nós chamamos de efeito estufa. Certo? O que é esse efeito estufa? Né? É retida na Terra por meio do efeito estufa. Esse efeito garante que a temperatura do planeta se mantenha adequada para a existência da vida. Ou seja, ele nos protege também da grande quantidade dos raios solares que seriam nocivos para todos os seres vivos, seres humanos, plantas, animais, todo e qualquer ser vivo do planeta Terra, ok? Gente, eu quero que vocês, depois de toda essa explicação sobre o ar, sobre a atmosfera, sobre o efeito estufa agora, que vocês façam a página 207 e 208 e já a gente volta para correção, tudo bem? Забуду и на любимое мое, твое имя и на любимое мое. Olha só, gente, vamos corrigir as nossas atividades agora, vamos lá. Complete corretamente, página 207. Complete corretamente a frase utilizando as palavras abaixo. Que palavras são essas? Troposfera, o nome de uma das camadas, lembra? Oxigênio e respiração. Então, vamos lá. Por meio da respiração, o
Os seres humanos obtêm o gás oxigênio do ar atmosférico que se encontra na troposfera. Tudo bem? Então, você vai completar, vai ficar respiração, oxigênio e troposfera. Na questão 2, ele pede que você trace o caminho dos raios solares até a superfície terrestre, passando pelas palavras A, B e C, que completa corretamente a frase abaixo. Ou seja, aqui nós temos 3 letras A, 3 letras B e 3 letras C. Cada caminho aí vai levar você para uma palavra. Do A você vai para o B, do B você vai para a letra C. Só que você tem que completar a frase, certo? Então, começando. Quem é? O efeito estufa. Desculpa que esqueci a palavra estufa. O efeito estufa é a primeira palavra, então, olha, sai dessa letra A do meio, efeito estufa. É um processo o quê? Qual é a letra B agora? Natural. Da letra A, efeito estufa, você faz o caminho até B, palavra natural. E por último, olha só, é um processo natural que retém na terra parte do calor que seria perdido para o espaço, mantendo a temperatura. Então, quais são as palavras? A, efeito estufa, B, natural e C, temperatura. Mantém a temperatura terrestre adequada aos seres vivos, certo? Então, o efeito estufa é esse processo que retém na Terra, não deixa passar todo o calor do Sol, porque nós não suportaríamos, ok? Então, nós temos essa proteção, gente, certo? Seguindo aqui agora para a página 208. Terceira questão da página 208 diz o seguinte: ao longo dos anos, algumas substâncias utilizadas pelos seres humanos causaram a formação de um buraco na camada de ozônio. Isso lá no efeito estufa, né? Certo? Uma camada, um buraco nessa camada de ozônio. Então, qual é a importância da camada de ozônio para os seres vivos? Ou seja, a camada de ozônio, ela protege os seres vivos da ação prejudicial dos raios solares. Como eu já falei, essa camada nos protege desses raios nocivos. Letra B. Você vai eliminar as letras H, J e K. E o que ficar vai ser o nome do principal gás que compõe essa camada. Ora, se é camada de ozônio, então o principal gás, o nome é ozônio. Tudo bem? Lá na letra C diz o seguinte: o buraco da camada de ozônio é monitorado pelos cientistas, ou seja, os cientistas observam através de satélites, estudos, experiências, né? Estão monitorando esse buraco na camada desde 1979. Veja as imagens abaixo, olha. Isso era o buraco na camada de ozônio em 1979. E logo depois nós temos o mesmo buraco na camada de ozônio, só que em 2016. Muitos anos depois, olha como está esse buraco. Aumentou ou diminuiu? Então, de acordo com as imagens, o que está ocorrendo com o buraco na camada de ozônio ao longo dos anos? Então, o que você observou está aumentando de tamanho. O buraco aumentou, está aumentando. O que está acontecendo? Está aumentando de tamanho. Logo no final, nós temos o seguinte: como a modificação da camada de ozônio citada no item anterior pode interferir na vida dos seres vivos? O que você acha que pode acontecer com essa mudança, com esse buraco aumentando de tamanho? É algo que você pode conversar, aqui pede que você converse com os colegas. Nós sabemos que no momento conversar com os colegas fica meio complicado, mas você pode conversar com os seus pais ou com quem está em casa com você, um irmão mais velho,
a vovó que esteja com você, para poder saber o que muda, né? Que tipo de mudança pode ocorrer na vida do planeta Terra com o aumento desse buraco na camada de ozônio. Isso é assunto para depois, na próxima aula, a gente continuar, tá bom? Encerramos aqui, então, a nossa aula de ciências de hoje. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.